A paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Bom, hoje nós iremos dar, aí com a graça de Deus, continuidade à nossa série falando sobre influências, né? E assim, gente, esse tema, ele é muito importante, sabe? É um dos temas que eu considero, assim, de grande importância. Porque, assim, cada ser humano, cada pessoa, ela não vive por ela mesma. Alguma pessoa, alguém dominando, né, a mente dessa pessoa. Então, como eu já comentei aqui, e vou falar de novo, você, as atitudes que você tem, as decisões que você toma, é com influência em alguma coisa. A tomar suas decisões. E com talvez uma breve reflexão, se for necessário para você, você consegue sim chegar a essa conclusão. Então, nós somos fruto daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós ouvimos, daqueles que nós seguimos, daqueles que de fato nos influenciam, né? Sejam pessoas diretamente, circunstâncias, o ambiente em que nós vivemos e etc e tal. Eu posso citar exemplos para você. Você vai na periferia, em determinados trechos da periferia, você vai ver que as meninas ali, uma grande maioria, se vestem da mesma forma. Você vai, às vezes, em bairros nobres, você vai ver que as mulheres se vestem de determinada forma, se portam de determinada forma, que os homens se portam de determinada forma, que as pessoas daquele lugar falam de determinada forma. Tudo isso é a influência do ambiente, a influência da classe social, a influência de quem está ao redor dessa pessoa. Como eu falo, as gírias que eu uso, a influência do meu estado, a influência da minha cidade, a influência da cultura da minha cidade, que acaba modificando, implicando até mesmo na nossa linguagem. São influências, aquilo que te leva a fazer alguma coisa. Existem pessoas que conseguem influenciar multidões de pessoas, mas todos nós somos influenciadores. Em menos escala ou em maiores escalas, de maneira direta ou indireta, um influencia o outro. Mas o que define de verdade tudo isso? O que realmente está por trás de tudo isso, de toda essa verdade? O que é que define realmente essa verdade, que eu acredito que é incontestável, não tem como ser falado que o ser humano não é influenciado por alguém ou por algo. É justamente o que eu já falei várias vezes aqui no canal. No universo existem apenas duas flutuantes, ou a força de Deus, do Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, que é a força do bem, ou do diabo e tudo que pertence a ele, que é a força do mal. Então, seja por meio de artistas, por meio de pessoas que estão na mídia em geral, né? Não só os artistas e tudo mais, mas pessoas que falam, pessoas que expressam opiniões, culturas, ambientes, formas de falar, formas de lidar com as coisas. Por trás de tudo isso, existem dois poderes únicos e absolutos: ou o poder de Deus, o poder da luz, ou o poder do maligno, que é o poder das trevas. Então, por trás de tudo que nós vemos rodando nesse universo, acontecendo nesse universo, existe uma dessas duas autoridades. Eu quero deixar bem claro aqui que a autoridade de Deus não se compara com a autoridade do diabo. Deus exerce autoridade sobre o diabo. Deus, ele é infinitamente maior do que o diabo, incalculavelmente maior do que o diabo.
Embora Deus sendo Deus criador, aquele que só faz o bem, porque Deus não criou mal, Deus não criou mal, eu acredito absolutamente dessa forma, Deus não criou mal, Deus deu foi o livre-arbítrio, e o ser humano escolheu desobedecer ao Senhor. E por ocasião da desobediência, entra a maldade no mundo. O Senhor permite então que o ser humano escolha o seu caminho. Se ele vai estar ao lado do bem, daquilo que vem de Deus, ou do lado do mal. Embora o mal seja inferior a Deus, e o próprio Deus tenha criado, sabe lá Deus quantos anos atrás, o anjo que um dia se rebelou, e hoje nós conhecemos, né, como a antiga serpente, como o próprio diabo, que não se sujeitou a Deus e ainda levou ali uma parte dos anjos do céu junto com ele. Então, gente, aí com toda essa introdução que eu dei aqui, eu pergunto para você, o que é que tem te influenciado hoje? O que tem sido, de fato, a influência sobre a sua vida? Eu separei um texto aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, que vai tratar, assim, de diversos pontos, mas, porém, seguindo o mesmo sentido, que nós podemos usar como aplicação para este tempo. Também podemos usar esse texto bíblico como explicação para esse tempo que nós estamos falando sobre influências. E aí eu quero tratar com você algumas porções desse texto, né, para nós crescermos juntos. Então, se você conhece, né, minimamente a palavra do Senhor, a Bíblia, o Antigo Testamento, chamado também de Escrituras, você vai acompanhar uma grande uma grande saga, né? Um grande período das pessoas no deserto, o povo de Deus, né? Os israelitas, caminhando ali no deserto. Após a libertação do Egito, você vai encontrar ali diversos trechos bíblicos, diversas porções da Bíblia, que vai descrever como que foi essa caminhada no deserto do povo de Israel e depois como que foi que eles conseguiram conquistar a Terra Prometida. Ao chegar à Terra Prometida, como que foi a atitude desse povo, e até mesmo quando nós chegarmos ali na parte dos profetas, nas escrituras bíblicas, também falando aí todo o enredo dessa história, o que aconteceu depois, as profecias e tudo mais. Mas um dos pontos que marcaram muito essa geração de pessoas foi a tal aí da murmuração, da insatisfação desse povo com as obras de Deus. E, cara, a gente consegue aprender muito, 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 muito com o erro dessas pessoas e com o acerto de algumas. Poucas, a minoria. Porque minoria, Josiane, porque a palavra vai dizer nesse capítulo 10, aqui no versículo 5, vai dizer que a maior parte desse povo desagradou a Deus. Então, de fato, nesta ocasião, a minoria que conseguiu agradar a Deus. E aí, o que acontece? Falando a respeito de influências, eu quero ler com você no 1 Coríntios, no capítulo 10, alguns versículos aqui inicialmente nesse vídeo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu quero destacar um ponto desses 4 versículos aqui nesse vídeo. Todos estavam no mesmo lugar. Todos estavam debaixo da mesma liderança. Por que eu falo entre aspas? Era para todos estarem debaixo da liderança de Deus, aqui dentro do coração. Mas embora
Deus fosse o líder daquele povo, como nós já sabemos, o povo de Israel, o povo de Deus, nós encontrávamos claramente rebeliões contra essa liderança divina e um desejo, uma escolha de muitas dessas pessoas, como disse o texto bíblico, da maioria dessas pessoas, rebelar-se da verdadeira liderança, que é a liderança de Deus, a liderança de Jesus, que é e deve ser a liderança da humanidade inteira. Por ocasião do seu livre-arbítrio, Deus deixa a pessoa escolher o caminho que ela quer seguir. A maioria desse povo decide de maneira por escolha própria seguir a liderança maligna. Ali naquele deserto, ali onde era para eles estarem debaixo da liderança de Deus. Então aqui fica claro no texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele dizendo, olha, esse povo todo, veja que não tem separação. Esse povo todo, ele estava no mesmo lugar. Eles estiveram debaixo da mesma nuvem. Eles estiveram passando pelo mar. Eles todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Gente, isso é incrível. Todos tiveram acesso à mesma palavra. É como se o apóstolo dissesse assim, todos tiveram acesso à mesma pregação. Todos tiveram acesso aos mesmos milagres. Os olhos daquele povo que podia ver ali, naquele lugar, eles viram e tiveram acesso aos mesmos milagres. Olha que interessante o que vai dizer aqui no versículo 4. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos estavam sendo guiados pelo mesmo Cristo. Todos estavam bebendo da mesma fonte. Todos estavam no mesmo ambiente. Todos estavam vendo, ouvindo, cheirando, experienciando toda aquela situação juntos. Mas veja o que o texto bíblico ele vai dizer no versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Gente, isso daqui deve sobressaltar sobre os nossos olhos. E se você tem a visão espiritual, se você consegue ver isso, em uma aplicação, gente, para os nossos tempos, nós podemos olhar isso acontecendo dentro daquela que se chama Igreja de Deus. Dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica, onde muitas vezes nós chegamos em um culto de determinada denominação e ali aquela liderança fala que todos seguem a Bíblia, todos seguem a Jesus com uma só fé, todos foram batizados por imersão conforme é ensinado, especificamente ali no Novo Testamento nós iremos encontrar esse tipo de batismo por imersão. Todos estão ali ouvindo a doutrina dos apóstolos. Todos estão ouvindo o mesmo louvor. Todos estão ouvindo a mesma pregação. Mas, mesmo assim, nós conseguimos encontrar como naquela antiguidade, ali como aconteceu no deserto, muitas pessoas desviadas dos propósitos de Deus, desviadas da influência soberana do Senhor Jesus Cristo dentro dos templos que se dizem cristãos evangélicos. É assim assustador, meus irmãos. Nós pensarmos que todos nós que já professamos a fé cristã estamos ali ouvindo a mesma pregação,
Se você entrar às vezes dentro de uma igreja, você vai ver exatamente isso. Uma pessoa lá na frente pregando, eu estou falando aqui agora de uma igreja séria, de uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Você vai entrar na igreja, você vai ver um pregador ali na frente, ele vai estar falando ali da palavra de Deus, ele vai estar ali pregando a Bíblia, pregando a palavra de Deus e tudo mais. Você vai olhar para os bancos e você vai ver às vezes aquela igreja lotada. Todos ali estão tendo acesso à mesma palavra. Mas por vezes, irmãos, eu já olhei para algumas pessoas dentro da igreja no momento de culto, onde todos estavam ali sendo ministrados por aquela liderança ali na frente. Da mesma forma, eu olhava para a pessoa, ela estava mexendo no Instagram, ela estava mexendo em alguma rede social, ela estava conversando sobre qualquer outro assunto com a pessoa do lado. Ela estava correndo para lá e para cá, preocupada com o que diz ela das coisas da igreja, resolvendo a agenda, resolvendo sobre a reunião que iria acontecer após o culto, e a palavra rolando, a pregação acontecendo, Deus falando com a igreja, e a pessoa ali andando para lá e para cá, com um caderno na mão, anotando o nome, às vezes cobrando dívida de irmão que não pagou o cachorro-quente da semana passada. Pessoas completamente dispersas, que vai no banheiro e bebe água e sobe, levanta e senta e levanta e vai lá resolver uma coisa aqui, vai resolver outra coisa ali e vai pra lá e vem pra cá e vai pra lá e vem pra cá e não para ouvir a palavra de Deus. E eu não estou falando dos obreiros, porque existem as igrejas que têm os obreiros que já são pessoas treinadas, pessoas que já recebem ali um treinamento, um alimento a mais espiritual, que são ali os missionários, são pessoas que estão atentas à organização do culto, para dar um toque em alguém, ajudar alguém, ficam às vezes em pé nas laterais da igreja, no fundo da igreja, pessoas designadas espiritualmente para ajudar na coordenação do culto. Eu tô falando de crente, de irmão, de membro que era para estar sentado lá, prestando atenção no culto, prestando atenção na palavra, mas está completamente disperso. Está justamente vivendo assim, dentro ou debaixo dessa nuvem, debaixo de uma liderança que segue a palavra de Deus, de uma liderança cristocêntrica. Mas, se perguntar para Deus se Deus está se agradando daquela pessoa, ele vira e fala: não, eu não estou me agradando dessa pessoa. Porque ela está tomando dessa ceia. Ela está ouvindo com o ouvidinho dela lá, passando pelo ouvido dela essa pregação. Ouvindo esse louvor, às vezes com os lábios dela, ela está cantando esse louvor. Mas a mente dela está em outro lugar. Mas a influência que está sobre a cabeça dela não é a minha palavra. Não sou eu. Não é a liderança do culto que está ali se esforçando, se empenhando para trazer a exortação correta da palavra. A influência que está na cabeça dela é se aquela roupa que ela está agradando alguém. É se a foto que ela postou lá no Instagram já está passando das curtidas que ela quer receber. É o que ela vai fazer na semana. É o que ela vai comer. Na verdade, a influência dela são as distrações que o diabo coloca no caminho dela e já tomou a mente dela. E ela está completamente distraída no meio do povo de Deus. E de repente, dentro de toda essa distração, ela não percebe
mas ela se tornou um falso cristão. Ela se tornou apenas um religioso que senta lá, levanta, vai embora e reclama. Ou às vezes, gente, não tá reclamando do culto, mas está indiferente ao que está sendo pregado. Que após uma palavra tão maravilhosa, onde Deus vem com despertar para a igreja, de falar para o seu povo, se levanta, se arrependa, muda de vida, me adora com o seu coração, com a sua mente. Ei, eu estou voltando. No final dos tempos vai ser assim, é igual lá no tempo de Noé. As pessoas, elas estavam se casando e dando-se em casamento, elas estavam envolvidas com as coisas cotidianas. E é fato, gente. Nossa, isso é tão real. Tem coisas que não é que é pecado você fazer. O casamento é instituição divina. Ter filhos. Você vai ver a amizade, uma boa amizade na Bíblia é de Deus. Mas existem pessoas que transformaram as suas bênçãos em profundas distrações que hoje são as suas influências. E que a sua influência não é mais a palavra de Deus. A sua influência não é mais aquele pregador que vai lá e realmente se empenha e prega a Bíblia. A influência dela é a preocupação dela com o casamento dela. A influência dela maior é o marido dela. Então não é mais assim só, ai Deus, direciona, eu quero que o meu marido tenha a sua mente, que o meu marido tenha a mente do Espírito, que eu tenha a mente do Espírito. Mas é, na verdade, o marido fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, influenciado por quem ele quer, e a pessoa indo atrás. E aquela bênção, aquilo que foi um dia uma bênção, se torna maldição, porque a pessoa ela não escuta mais o Espírito Santo. Ela não escuta mais Deus. Ela só escuta o marido dela, ela só escuta a esposa dela. E se a esposa falar para largar o ministério, a pessoa larga. Tem gente que prefere ficar com o cônjuge do que ficar com Cristo. E se abandonar pai, mãe, filhos, marido, mulher, você não pode fazer isso por amor a Cristo, você não é digno de Cristo. Você pode estar na igreja, você pode estar aqui como o povo de Israel, no mesmo lugar, vivenciando os mesmos milagres, com o Moisés passando e repassando a palavra de Deus, a vontade de Deus, ouvindo a mesma coisa, com a mesma liderança ali, que é a liderança de Deus, no meio do povo de Deus, e ser completamente influenciado pelo maligno, influenciado pelas trevas, influenciada por tudo que vai contra a vontade de Deus. Você pode estar dentro da igreja, ouvindo a mesma pregação, tomando da mesma ceia dos seus irmãos, batizado por imersão, mas a sua mente está tão distante, tão influenciada pelas coisas dessa vida, em que chegando na igreja você já não fica focado na mensagem. Você deixa qualquer pensamento te distrair. Você deixa qualquer cobiça te distrair. Você deixa qualquer pensamento, ai, o que estão pensando de mim? Ai, o que estão achando de mim? Ai, o que isso, o que aquilo? E olha para um lado, olha para o outro. Vai no banheiro, sobe, levanta. Não é obreiro, não é missionário da igreja, não é designado pela liderança com sabedoria e muito mais enriquecido, porque essas pessoas que ficam na administração e no cuidado do culto, tem que ser pessoas que ouvem muito mais pregações, pessoas que oram muito mais, pessoas que jejuam muito mais para estar preparada para fazer isso. Distrai um, distrai outro, fala com um, fala com o outro, puxa assunto, fala coisa nada a ver, deixa sua mente vaguear. Quando perguntam da pregação, você nem sabe o que foi falado. E aí eu sinto lhe informar que se sua vida tá desse jeito, meu irmão, minha irmã, as influências que estão sobre você já são contrárias à vontade de Deus.
Não pense que por você estar em um ambiente religioso, em um ambiente chamado igreja, em um ambiente cristão, em um ambiente que tem pregação, que tem louvor, que você é influenciado por isso. Como foi bem dito aqui, todos estavam no mesmo lugar. Mas no versículo 5 vai falar, mas a maioria não agradou a Deus. Espero que essa palavra entre no seu coração, faça transformação e que possa gerar libertação para a sua vida. Espero que fique com Deus e até mais.